Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo da semana e hoje tem um tema bem bacana que eu trouxe para vocês. Quanto tempo o organismo humano consegue ficar sem se alimentar? Então é uma coisa bem interessante, né? E isso vai envolver, óbvio, períodos longos de jejum. E atente-se para o seguinte, eu estou falando de períodos de jejum e eu não estou falando de jejum intermitente, tá? Então, algo bem interessante que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Fica comigo para você entender até o final. Presta bem atenção agora, porque nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que é quanto tempo o nosso organismo consegue ficar sem comer. Óbvio, né, galera, que para falar disso a gente vai ter que falar de jejum. E jejum nada mais é do que ficar determinados períodos sem se alimentar, tá? Então isso aí é bem importante e eu já quero deixar um baita de um ponto de exclamação aqui para vocês. Eu não estou recomendando jejum, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Nós estamos fazendo um vídeo aqui bem interessante para falar sobre curiosidade, tá, pessoal? Isso daí é bem interessante, são coisas bem legais para a gente aprender mais sobre o nosso corpo humano. E na hora de falar sobre isso, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o que acontece nos períodos mais prolongados que nós passamos sem comer? A primeira coisa que você tem que tentar imaginar é que o nosso organismo ele vai ter que produzir, tá, energia de alguma forma. Então nós temos nosso estoque energético, né? Nós temos a gordura, mas nem todos os tecidos do nosso corpo utilizam gordura como fonte única exclusiva de energia. Então, alguns tecidos do nosso corpo precisam de carboidratos, então é isso que a gente vai ver. E pensando nisso, a gente precisa saber o que ocorre a partir de uma determinada quantidade de tempo sem se alimentar. A gliconeogênese aparece e começa então a desempenhar um papel fundamental para a manutenção aí da glicemia, para o nosso organismo conseguir se manter aí bem energizado, entre aspas, né? Então, galera, lembrando que a gliconeogênese é a transformação de produtos que não são carboidratos em carboidratos, tá? Então, períodos mais longos de jejum, né, ou durante exercícios muito intensos, por uma longa duração, a gente tem uma diminuição do nosso estoque de glicogênio muscular e hepático. Essa é uma das características que pode acontecer para a gliconeogênese dar aquele kickstart, né? Aquele início para que possa, então, iniciar a fabricação de compostos glicídicos a partir de compostos que não são glicídicos, tá? A maior parte dessas reações ocorre lá no fígado e um pouquinho também na glândula adrenal. Quais são esses precursores, galera? Então, assim, principalmente nós temos 2 aminoácidos responsáveis por isso. A glutamina, tá? Que é um composto aí que contém 5 carbonos, tá? A alanina, que é um composto que contém 3 carbonos, tá? Nós temos o lactato, tá? Vindo aí do exercício. Estou falando de todos os precursores da gliconeogênese, tá? No jejum prolongado, né? Não vai ter lactato, por exemplo, tá? E o glicerol, que uma pequena quantidade é destinada, então, para gliconeogênese. Tá? Então, olha só que interessante, todos esses precursores, a maioria deles tem 3 carbonos e eles podem ser convertidos aí em vias para ser colocado na gliconeogênese e, no final das contas, como a gente está mostrando aqui, ser então transformados em glicose para manter a glicemia, tá?
Então, nós sabemos que a reserva hepática de glicogênio ela é limitada e insuficiente para manter ali a glicemia além de 8 horas. Então, vocês sabem que, em média, lógico que não é todo mundo, nós passamos aí 8 horas de sono. Então, o glicogênio hepático ele é responsável por manter a nossa glicemia durante esse período. Acordamos, né, café da manhã, normalmente, tá? Não é via de regra, tá? Mas a partir disso, aí, normalmente a gliconeogênese começa a aumentar em proporção quando o organismo não se alimenta, certo? E a gliconeogênese vai ser responsável, então, para fornecer glicose para tipos específicos de tecidos que têm aí, né, a utilização de glicose como única ou principal fonte de energia, como cérebro, hemácia, glândulas suprarrenal, testículo e etc. Tá? E olha só que interessante, tá? Presta bem atenção no gráfico aqui. Existem fases, né? Fases distintas, tá? Aonde nós temos aí por volta de 24 horas a depleção praticamente completa de todo o glicogênio que nós temos no nosso organismo, tá? E olha só como a partir aí de 8 horas, né, a gliconeogênese ela começa então a aumentar e tomar uma proporção bem interessante até atingir o pico, aonde ela será responsável aí pela manutenção da glicemia do organismo humano. Então, olha só, vamos diferenciar um pouquinho os tipos de jejum que nós temos. Presta atenção, eu estou falando de jejum, não estou falando de jejum intermitente, não é uma dieta, é jejum, ficar sem comer, ok? Então, olha só que interessante. A gente tem o jejum dividido aí, o que a gente pode chamar, né, principalmente nos livros de bioquímica, de período pós-absortivo, que ocorre entre 4 e 12 horas após uma refeição, tá? E aí nós vamos ter preponderância do hormônio glucagon, que vai começar a estimular a gliconeogênese, que vai começar a estimular aí, outros processos metabólicos também. E aqui a gente tem o comportamento da glicemia, do glucagon e da insulina a partir da hora zero, onde foi feita uma refeição, que veio de 14 horas de jejum. Né? Então, uma refeição vai aumentar a glicemia e depois ela começa a baixar novamente. Tá? Uma refeição, a insulina vai ter o pico dela e depois vai começar a baixar. Quando ocorre a refeição, existe uma diminuição na concentração de glucagon e depois, ao passar das horas, ela começa a subir até ser predominante a insulina. Tá? Esse é o período chamado de pós-absortivo, entre 4 e 12 horas. Tá? Normalmente, depois de umas 12 horas, 12, 13 horas, o jejum prolongado entra, tá? Que é aí uma glicemia de mais ou menos 80 miligramas por decilitro de sangue, tá? E aí, lógico, vão se intensificar vias de degradação, praticamente a gente não tem insulina presente, tá? E a partir dessas 12 horas, a gliconeogênese vai ser responsável ali por pelo menos 50% da glicose circulante. E depois de 24 a 28 horas, a gliconeogênese vai ser a única via capaz de manter a glicemia sob controle no nosso organismo. E junto com o hormônio glucagon, a gente tem um aumento do cortisol. E esse cortisol vai fazer o quê? Vai antagonizar a insulina, vai começar a degradar tecido proteico, por exemplo, tá? Para auxiliar a mandar precursores para a gliconeogênese continuar fabricando aí a nossa glicose que vai manter a glicemia, certo? E aí nós temos então todo esse processo ocorrendo. Agora que você já sabe o que acontece no período pós-absortivo no jejum e já está entendendo melhor a gliconeogênese, quanto tempo nosso organismo fica sem comer?
Depende. Eu adoro essa palavra porque não existe nada que não seja depende quando falamos de organismos biológicos, tá, pessoal? Então, assim, vai depender das nossas reservas energéticas. Quanto de energia eu tenho no meu organismo sobrando para que ocorra, então, isso de forma não letal, que eu não vou morrer, passar dessa para melhor. Então eu queria trazer para vocês um caso bem legal, bem importante. Queria que vocês conhecessem o Angus Barbieri. Tá? Ele é um escocês e nos seus 27 anos ele pesava aí por volta de 207 quilos e ele entrou no livro dos recordes com o maior jejum já feito, prolongado, digamos assim, assistido, onde tivemos aí um belo de um controle sobre isso. Então, quando o Angus foi aos médicos, ele perguntou se ele poderia ficar sem comer durante algum tempo para perder peso. E os médicos aí, né, como pensavam em mantê-lo sob vigilância, né, constante, eles acataram o pedido do Angus e aí ele começou a fazer então o seu jejum, que durou incríveis 382 dias, tá? 1 ano e 17 dias. Ele começou em junho de 1965 e terminou em julho de 1966. Uma coisa bem interessante que depois de todo esse período ele eliminou aí por volta de 125 quilos. Isso aí dá uma média de 300 gramas por dia, mais ou menos 10 quilos ao mês. Tá? E aí ele utilizou multivitamínicos, vitamina C, ele se alimentava de leveduras, tá? A partir do 92º dia, começou a utilizar pílulas de potássio, e a partir do 30º, 45º dia, ele também começou a contar com pílulas de sal, tá? E ele podia consumir o quanto ele quisesse de bebidas não calóricas, café, chá, água com gás e etc. Acho bem interessante que em 1973 foi publicado um artigo, né, dos médicos que atenderam o Angus e fizeram aí todo o processo, né, com ele durante o emagrecimento. A gente consegue ver na foto, né, que ele mudou bastante, né? Então a gente tem aí vários relatos do Angus, né, depois desse período. Tá? Não encontrei muitos relatos dele durante o processo, né? A gente consegue mais encontrar foto do antes e depois, né? E inclusive ele saiu aí no jornal da época, né? Bem interessante perder aí 125 quilos num período de um ano e 17 dias, mas a todo tempo e no próprio artigo eles fizeram aí o acompanhamento da glicemia, de parâmetros eletrolíticos, né, das exames laboratoriais para ver se estava tudo correto, se não tinha nada de errado, se ele não estava com perigo iminente de doenças. Uma coisa bem interessante que ocorreu ali no artigo foi que a glicemia dele rapidamente nos primeiros meses se estabilizou, reduziu e se estabilizou. Então, bem interessante aí esse artigo, foi publicado em 73, tá, pessoal? Novamente, tá? Isso daqui é uma curiosidade, não é uma dieta, não estamos falando para as pessoas fazerem jejum por tempos muito grandes. Ele estava sob supervisão médica sempre, né? E, lógico, não houve aí nenhum tipo de complicação. Agora, será que todo mundo consegue fazer esse tipo de intervenção ou passar vários dias sem comer? Pessoal, a gente precisa entender que ficar sem comer, perda de peso, inclui muito mais coisas do que o jejum em si, né? Por isso que não se recomenda jejum de vários dias para emagrecimento, né? Então nós temos muita
muitas coisas que norteiam isso, a parte psicológica, né, organização, parte social. Hoje, dificilmente, né, a gente conseguiria fazer algo desse tipo aqui, tá? Então, era essa curiosidade que eu queria trazer para vocês, tá bom? Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa super curiosidade bem importante. É lógico que eu não respondi a questão de quanto tempo o nosso corpo precisa ficar, ou consegue, né, ficar sem comer, porque é óbvio que vai depender, né? O caso que eu trouxe para vocês do Angus Barbieri, era um rapaz, né, antes dos 30 anos, 27 anos, decidiu aí fazer um jejum prolongado e passar por esse processo de emagrecimento, e ele conseguiu ficar 382 dias. Esse é o máximo, tá, que já foi computado aí, né, que entrou para os recordes no Guinness Book, e nós não temos aí relatos de jejuns mais prolongados do que esse, tá? E ele tinha bastante energia ali para queimar. Certo, galera? Não esquece, ajuda o professor aqui, clica, tá? Curte o vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as informações quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, bons estudos, e a gente se vê no próximo vídeo.